Olá, meus ilustres alunos, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês me assistem. Se inscrevam no meu canal, ative o sininho, a blogueira, isso aí. Galera, papo sério agora. Hoje iremos tratar de um assunto muito importante na pesquisa científica, que é a coleta de dados, né? E uma das primeiras ferramentas que nós utilizamos para fazer a coleta de dados é o questionário. Nossa, antigo isso, né? E a gente usa até hoje na pesquisa científica. É muito interessante porque o questionário, ele é fácil, é mais fácil de você elaborar, de você aplicar. Existem várias formas de fazer as perguntas, né? Pode ser perguntas abertas, podem ser perguntas fechadas, podemos usar a escala de Likert, podemos fazer por grau de importância, por gradação, enfim, né? E a questão da tabulação também é bastante interessante e é simples, de certa forma, de ser feito, né? O questionário, ele tem a vantagem que ele atinge um número grande de pessoas, né, simultaneamente. Se você colocar, por exemplo, eu quero aplicar um questionário na sala, todo mundo na sala junto, 45 pessoas, todo mundo responde de uma vez só. Economiza tempo, deslocamento, a gente pode aplicar de uma forma mais rápida. Tem a liberdade, né, de não colocar o nome, né, marcou com X, não sabe quem é que respondeu. Então, realmente é um instrumento bastante interessante, né? Mas também não é tão simples assim. Você tem que, para elaborar bem as perguntas e ter um bom resultado através das respostas, você tem que conhecer o assunto, ter um cuidado para selecionar bem as questões, acompanhar, né, tanto a elaboração quanto a aplicação deste questionário para não deixar dúvidas, né? Fazer a formulação das perguntas de uma forma simples, principalmente pensando no conhecimento que as pessoas que vão responder têm, a questão da interpretação, a questão das palavras, né? Para não ficar ambíguo, para não ter uma confusão mesmo, né? Uma dificuldade para que as pessoas possam responder, né? Então, a gente pode fazer perguntas abertas, podemos fazer perguntas fechadas, podemos fazer as duas, né? Você pode começar com perguntas fechadas e depois fazer algumas perguntas abertas, né? E hoje em dia, uma questão que é muito importante que a gente tem são os questionários online, através do Google Forms, que vocês têm respondido tanta coisa pra gente através dessa ferramenta, que é super simples, é de graça e evita aglomeração, né? E aí a gente também tem uma outra técnica de pesquisa que é muito importante, que é a questão da entrevista, que aí já é diferente, né? Já tem o tete a tete aí, que é o encontro de duas pessoas a fim que obtenha as informações a respeito de um determinado assunto, né? E aí a gente tem 3 categorias que são importantes ser destacadas aqui. A gente tem a entrevista estruturada, que o entrevistador, ele segue um roteiro previamente estabelecido e ele vai seguir exatamente aquela ordem daquelas questões, né? Como o próprio nome diz, estruturado, tudo certinho. A gente tem a entrevista semi-estruturada, que o entrevistador segue um roteiro, mas ele tem a liberdade, assim, de aumentar, de diminuir, de render um pouquinho mais em determinados assuntos, né? E a gente tem ainda a não estruturada, né? Que aí ela fica bem à vontade, é quase que um bate-papo, né? Isso também é bastante interessante. Então, lógico, né, como tudo na vida, a entrevista também ela tem vantagens, ela tem desvantagens, né? Mas a entrevista também ela pode ser utilizada com vários segmentos da população, com vários níveis de escolaridade. Ela tem uma flexibilidade maior, porque o entrevistador está ali para tirar dúvida.
para passar uma informação mais precisa. Esses dados, né, eles podem ser também quantificados, né, que você vai fazer uma análise de todas essas respostas, mas ao mesmo tempo, talvez a pessoa ali de frente, assim, uma para outra, quem está respondendo pode ficar um pouco com vergonha, talvez por estar ali na frente da pessoa, pode ser que o entrevistador influencie de alguma forma o entrevistado, né? Então, assim, tem que ver o que realmente é melhor. Mas uma coisa a gente sabe que é certa: o planejamento da entrevista é muito importante. Eu vou entrevistar uma pessoa, não sei nem do que ele está falando. Nossa, né? Tem que atinar isso, o conhecimento prévio, as condições, o ambiente, né? Não é legal você estar fazendo uma entrevista, entra um, sai outro, toca o telefone, bate porta. Não, um ambiente favorável, uma preparação específica, tudo isso vai ajudar com que a sua entrevista seja melhor e você possa usufruir o maior número de informações possível daquela pessoa que está ali para poder te responder, né? E da mesma forma que eu falei do Google Forms, aí o Google Meet, né, que passou a ser a nossa vida, o Zoom também, uma ferramenta muito interessante que nesse momento nós podemos utilizar. E eu acho que são coisas que, independente de pandemia, elas vão perdurar, né? Pela facilidade, porque aí, você combina com por exemplo, a diretora da escola, né, que vocês vão fazer uma entrevista, falar, qual que é o melhor horário para você? E aí vocês combinam um horário tranquilo, faz pelo Meet, você não tem que sair de casa, não tem que estacionar, não tem que andar no sol. Então, com certeza, eu acho que tem algumas coisas aí tecnológicas que vão ficar para sempre, né? Então, da mesma forma que no questionário a gente tem o Google Forms, que é uma das ferramentas que todos vocês já conhecem, gostam muito, a gente tem também o Meet, né? Desculpa, que é muito legal também. E aí a gente também tem uma outra ferramenta, né? Olha só, falei do questionário, falei da entrevista, agora eu vou falar do grupo focal, que é uma técnica de pesquisa, de coleta de dados, por meio das interações grupais, né? E é um recurso que ele tem como objetivo fazer um processo de construção das percepções daquelas pessoas que fazem parte daquele grupo, né? E o valor principal dessa técnica fundamenta-se na capacidade humana de formar opinião e as atitudes, né, em relação à comunicação aos outros indivíduos, né? Então, como o próprio nome diz, grupo. Então, eu vou ter um grupo de pessoas ali. E a essência, né, digamos assim, do grupo focal é apoiar o diálogo desses participantes, colher os dados, a discussão, um fala uma coisa, outro complementa, outro discorda, outro corrobora, o outro vai além. Então, várias pessoas ali tratando de um mesmo tema, né? Então, amplia muito o conhecimento teórico, conhecimento prático. Então, é uma técnica de pesquisa muito importante. E aí, quem estiver conduzindo, né, vai ser o moderador, porque senão tem um que fala demais, outro não fala nada. Então, tem que estar puxando isso aí, né? E a última técnica que nós iremos trabalhar no nosso percurso de aulas síncronas é a técnica da observação, onde você utiliza os sentidos para a obtenção, né, de determinadas informações. Então, é científica, sim, a observação é uma técnica científica, ela é planejada, sistemática, registrada e, com certeza, a gente pode validar e ter segurança nessa técnica, né? E aí, na técnica da observação, a gente tem duas formas diferentes que vale a pena falar para vocês. Eu tenho a observação participante, que consiste na participação real. O pesquisador, ele está ali junto com o grupo, né? A gente fala que na observação participante são apontadas duas formas. A natural, o observador, ele já pertence àquela comunidade, ele já pertence àquela escola, ou a observação participante artificial, que o observador ou pesquisador, ele se integra àquele grupo simplesmente para obter as informações, né? Então, eu posso tanto fazer uma pesquisa de observação na escola que eu trabalho, eu posso fazer uma pesquisa de observação em uma outra escola, né? Se for na escola que eu trabalho, ela vai ser natural.
Se for numa escola que eu não trabalho, ela vai ser artificial, né? E uma outra forma, né, eu disse que são duas formas, a participante e a não participante. Aí a não participante, o nome já falou, né? É quando o observador, ele toma contato com a comunidade, o grupo, a realidade estudada, mas ele fica de fora, ele só está ali observando, mas ele não participa das atividades, daquilo que está sendo realizado, né? E para eu fazer uma técnica de observação, eu tenho que saber qual que é o meu problema, né? O que está me inculcando, o que eu estou tentando descobrir ali, para fazer um levantamento de dados bacana, definir as características, né, que vão ser observadas, determinar as técnicas, como é que eu vou fazer, eu vou gravar, eu vou anotar, eu vou filmar, eu vou fazer tudo isso. E uma coisa que eu gosto muito, que a academia fala, né, observar é aprender sem perguntar. E eu acho muito interessante aquelas pessoas que são observadoras, né? Ela tá quietinha ali, mas ela só tá manjando. De repente ela sai com uma resposta fantástica, né? Então as pessoas que são boas observadoras, elas estão aprendendo bastante, né? Então a gente tem que, antes de observar, pensar, né? Por que observar? Para que eu estou observando, né? Como, quem e o que observar. Porque aí eu respondendo essas perguntas, eu vou realmente atingir os objetivos do meu trabalho, né? Só que, como tudo, né, positivo e negativo, o principal problema com a técnica da observação é que a presença do pesquisador pode inibir, pode alterar o comportamento dos observados, destruindo a espontaneidade, né? Vocês estão lá na fofoca, estão lá na treta, né? Eu chego, parou, né? Então tem que fazer um trabalho anterior, né? Mostrar que é um processo natural de pesquisa, os objetivos, para as pessoas ficarem tranquilas, ficarem soltas e o trabalho ter o resultado que realmente é desejado nesse momento, né? Então é isso. Na sala a gente vai trabalhar cada um desses temas mais aprofundado e vão fazer algumas atividades e alguns trabalhos, tá bom? Isso aí. Beijo para vocês, tudo de bom, avante. Tchau, tchau.